Em 2002, quando houve a eleição do Lula, o Banco do Brasil ele foi para 10 e pouco. Adivinha se eu não comprei? Está entendendo? Agora, recentemente, eu aproveitei algumas oportunidades que eu interpretei terem sido boas. Por exemplo, na pandemia, eu comprei bastante, mas bastante mesmo. Então, ele enumerou alguns papéis que eu não compraria nunca, entendeu? Porque você tem ações de empresas que estão numa atividade perene, que é um abacaxi, você está entendendo? São empresas que, eu vou até citar dois exemplos. Então, por isso que eu sou individualmente, porque individualmente eu tomo a decisão que tiver que tomar, sem ter que consultar ninguém, a não ser a lógica que está dentro de mim, a lógica que me persegue. Então eu diria o seguinte, em 2002, eu vou até voltar um pouquinho mais, em 2002, quando houve a eleição do Lula, o Banco do Brasil ele foi para 10 e pouco. Adivinha se eu não comprei? Está entendendo? A Suzano custava 3,80. Adivinha se eu não comprei? Está entendendo? A Clabin custava 1,90. Adivinha se eu não comprei? E outros papéis, também da mesma natureza, tá certo? Agora, recentemente, eu aproveitei algumas oportunidades que eu interpretei terem sido boas. Por exemplo, na pandemia, eu comprei bastante, mas bastante mesmo, ações da Companhia Transmissora de Energia Elétrica, TRPR, a R$19 e R$20. E eu estou chateado porque ela subiu tanto que eu queria comprar mais, tá entendendo? Então, não é que eu torça para que o mercado caia, não. Eu torço para que as ações se constituam e estejam sempre numa postura de eu investir, tá entendendo? Lamentavelmente, eu não sei se é certo ou errado, eu exorcizo o patrimônio. Eu não fico, o meu ego não é de contemplar o patrimônio no sentido, meu patrimônio subiu. Não, isso daí é pura fantasia. O patrimônio ele não representa nada. Ele representa o quê? Uma fotografia de um determinado instante de mercado. Eu já tive ações que custavam 25 centavos e foram para R$50. Eu não me abalei, porque eu não contemplo o patrimônio. Eu contemplo o quê? O produto que a empresa distribui, que são o quê? São os proventos. Está entendendo? Então, eu tenho uma forma de interpretar, não é diferente dos fundos. Os fundos eles querem aumentar o seu patrimônio. Eu também quero aumentar o patrimônio através da quantidade de ações, não pela majoração dos preços. Os fundos não, os fundos querem valorizar para poderem ter as suas cotas valorizadas, tá certo? É diferente, é um pouco diferente. Então, ele enumerou alguns papéis que eu não compraria nunca. Azul eu não compro, mas nem que esteja R$1, tá entendendo? Enfim, por quê? Porque são papéis que não estão dentro daquele setor de atividade que depende da administração do gestor. A Azul depende do Ministério, que tem a Agência Nacional de Aviação, aumenta ou não aumenta o custo, o querosene que é mais caro, tem que pagar, enfim, tem um monte de coisas, tem uma dependência muito grande. A administração dela, a lógica da administração dela não depende apenas do administrador, depende de uma série de outras circunstâncias. Então a gente avalia isso, está entendendo? Por isso que eu não compro ações que não tenham ou que não estejam enquadradas num tipo de atividade que seja assim, que te mostre um porvir, um futuro mais tranquilo, mais perene, está entendendo? E dentro dessa perenidade, você tem que avaliar também o quê? A sustentabilidade, você entendeu? Porque você tem ações de empresas que estão numa atividade perene, que é um abacaxi, você está entendendo?
São empresas que, eu vou até citar dois exemplos, que são paradigmas, que são contrários. Você pega, por exemplo, a Klabin. A Klabin é uma empresa que está no setor de celulose e papel, não é isso? Ela tem eu não saberia te quantificar quantos Klabin são sócios da Klabin. Tá entendendo? Então o que ela tem? Ela tem um programa e um compromisso com a sua coletividade de distribuir dividendos. Ela tem um perfil de amparar, através de proventos, os seus acionistas, é isso? Por quê? Porque tem uma grande quantidade de Klabin, de Laffer, enfim, de todos eles, que têm ações e querem essa remuneração, tá certo? Você pega, por exemplo, a Suzano. Esse ano a Suzano não pagou dividendo, tá entendendo? Ela, para pagar dividendo, eu me lembro desde a época do, como é que era o nome dele? Um camarada que eu admirava extraordinariamente, o Boris Tabakov. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era um cidadão de uma capacidade fenomenal, tá entendendo? Uma didática impressionante. Cada vez que ele fazia uma apresentação da Suzano, ele dizia o seguinte: esse ano aqui foi um ano difícil, mas o ano que vem nós vamos pagar grandes dividendos. Eu estou esperando até hoje. Fazem 30 anos, tá entendendo? Eles pagarem um grande dividendo, nunca pagaram um grande dividendo. A verdade é essa, então é perfil da empresa, né? Então, você conhecendo isso, você vai direcionando os seus recursos para aqueles que pagam e que dão um bom dividendo. A transportadora de energia, a TRPL, por exemplo, é uma empresa que paga dividendos extraordinariamente positivos, além de ter pago agora em novembro mais 55 centavos. Então, são essas empresas que me atraem, e são essas empresas que deveriam atrair o cidadão que pretende sempre ter uma carteira de renda mensal. Eu consegui edificar um patrimônio com essa diretriz, tá entendendo? Não foi com a diretriz dos fundos, foi com a diretriz do investidor, pessoa física, pensando no quê? Pensando no carteira de renda mensal. Então, eu comprei ações, eu acho que eu não comprei nenhuma dessas que ele falou, tá entendendo? Eu comprei ações, por exemplo, eu comprei bastante ações, bastante mesmo ações, da geradora Tietê, a 1,90, e ela paga dividendos trimestralmente. Subiu na mesma proporção em que subiu a Azul, acredito eu. Só que ela me deu alguma coisa em troca. A Azul, o máximo que talvez ela pudesse me dar era uma passagem de graça. Tá entendendo? Enfim, não distribui nada, é muito difícil distribuir. Então, eu olho muito para a empresa que tem o quê? Que tem um mecanismo de contemplar os seus acionistas, tá correto? Então, uma empresa que tenha política de distribuição de proventos, que tenha, assim, um intervalo desejável, o dividendo mais inteligente. Então, se você comprar ações da empresa 30 dias antes dela determinar o dividendo, você está comprando um dividendo inteligente, entendeu? Porque você não precisa esperar um ano para receber aquele dividendo. E assim sucessivamente. Então, todas essas análises que a gente procurou fazer, e a gente procurou divulgar, procurou mostrar, sem nunca ter cobrado nada de ninguém, tá entendendo? Apenas então somente não querendo ser também o dono da matéria, nem o pai de nada, mas mostrar que existem trajetórias que são viáveis, tá entendendo? Que são extremamente viáveis e depende da colocação, depende da postura do indivíduo, né? Se você entrar no mercado como a Bolsa deseja, certo? O presidente da Bolsa deve rezar, deve fazer uma missa aí todo dia para que entre especuladores, né? Difícil entrar investidores como eu. Por quê? Porque as pessoas não pensam no longo prazo, as pessoas pensam no já, tá entendendo? Elas pensam no já. A renda fixa acostumou mal as pessoas, elas te gratificam mensalmente. A poupança também acostumou mal o aplicador, ela te dá um alpiste
todo mês, não é isso? Ao passo que você, para poder ter um resultado razoável, você aplica na poupança, fica um ano na perda fixa, conforme eu confiro, conforme eu qualifico. Tá? O cidadão que aplica 1, 2, 3, 5 anos na poupança, ele não se esclarece, ele não se ilustra, né? E ele não tem a mesma paciência de investir nas ações nesse mesmo período. Nas ações ele quer o lucro rápido e na poupança ele espera um ano. Está entendendo? Então são posturas distintas que o brasileiro precisaria ter uma cultura de investimento muito mais apurada, né? A Luiza está tentando fazer esse papel, desenvolver esse papel junto ao público, mostrando que ações, ela é um investimento de médio e longo prazo, é isso? Porque o próprio indivíduo que monta uma empresa, ele não espera, na minha modesta opinião, ele não espera ficar rico de repente no primeiro mês. Ele vai edificar, ele vai projetar a empresa, ele vai faturar, ele vai, enfim, operacionalizar a empresa de forma tal que ela vai ter o quê? Vai ter um crescimento progressivo, não é isso? É isso aí, o mercado é isso. É você não se considerar um acionista minoritário. Você tem que se considerar um pequeno dono, tá entendendo? E você só se consideraria, ou se considerará um pequeno dono, se você tiver ações da empresa. Se você tiver cotas de fundo, você nunca vai se considerar um pequeno dono. A minha opinião, sincera, honesta e franca. Tá ok? Boa. Posso fazer só uma última pergunta? Claro. Se você puder responder, qual foi a maior lição que você aprendeu dessa pandemia do coronavírus e do impacto que ela teve na Bolsa brasileira e, enfim, no mundo inteiro? Olha, as lições eu já havia aprendido. Eu apenas e tão somente usei os conhecimentos adquiridos em outras ocasiões para operar nesse coronavírus. Então, ele foi mais uma lição, tá entendendo? Foi mais uma lição. E foi mais uma lição gratificante, porque ela mostrou mais uma vez que eu não tenho que me preocupar com o índice da Bolsa, eu tenho que me preocupar com a ação que eu tenho. O índice é uma carteira teórica que a Bolsa modifica cada 4, 5, 6 meses, porque ela tem interesse em fazer com que esse índice se projete de uma forma cada vez mais intensa, né? Ao passo que, comprando as ações, você briga, eu brigo pelo proveito, tá certo? Só queria me despedir, agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte: qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate quando eu era moleque, porque eu não tinha profissão nem nada, e a maneira que você tinha de... Porque como um moleque de 8 ou 9 anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz? Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte: vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu, ok? Um grande abraço a todos. Seu cara. E ainda Obrigado. quero te ver rico. Ah, obrigado.